Queria convidar todos os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 3, por favor. João, capítulo 3, será o texto que será exposto dentro da série sobre o Evangelho segundo João. João, capítulo 3, versos 22 até o 36. Nós vivemos no mundo que pertence a Deus. O mundo é de Deus, mas por causa do pecado, infelizmente, muitos homens e mulheres são mais famosos do que ele. Isso é lamentável de reconhecer, mas isso também, por mais trágico que seja, está acontecendo em igrejas evangélicas, quando denominações e líderes ganham mais primazia e status do que o próprio Senhor Jesus. O desejo de destronar Deus, colocando-se no seu lugar, parece um instinto natural do nosso coração, e é por isso que o cenário ele é tão deplorável. Agora, irmãos, será que de alguma forma nós temos incorrido nesse erro de rebaixar Jesus para aumentar a nós mesmos, a nossa denominação e assim por diante? É algo que, pela graça de Deus, está distante de nós e nós podemos celebrar isso. O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? É por isso que, a partir desse texto, eu quero estudar com os irmãos um pouco sobre esse tema dentro da temática que foi proposta já anteriormente, que ele cresça e que eu diminua. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Eterno, estamos novamente com a Tua palavra diante de nós e desejosos de sermos ensinados sobre quem é o Senhor, sobre como o Senhor age, qual a Tua vontade para as nossas vidas. Nos direcione, Deus, nessa noite,
guia os nossos olhos e o nosso coração na direção da tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o trecho em que nós estamos aqui, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do verso 22 até o verso 30, onde nós temos um evento que demonstra a superioridade do ministério de Jesus ao de João Batista. E uma segunda parte está dos versos 31 a 36, que, semelhante ao que nós vimos no início do capítulo 3, nós temos um primeiro momento de uma descrição de um evento e depois nós temos um comentário do apóstolo João. Então, o evento é exatamente esse dos versos 22 a 30. E os versos 31 a 36, nós temos o próprio apóstolo João trazendo um comentário sobre o que ele escreveu anteriormente. O propósito do apóstolo João em relatar esse evento é apontar mais uma forma em que Jesus cumpre e ultrapassa o judaísmo, especificamente sucedendo e superando o ministério de João Batista ou qualquer batismo e rito de purificação espiritual que fosse vigente na época ou que viesse a se tornar. Nós já falamos várias vezes que, em alguns momentos, Jesus ele tem se apresentado como uma novidade na purificação, uma novidade como o novo local de adoração, a novidade sobre a nova vida e assim por diante. E em alguns momentos João tem deixado isso bem esclarecido. Então estamos novamente aqui em mais uma dessas passagens. Ao passo que esse evento ele se distancia cronologicamente do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que nós estudamos anteriormente, versos 1 a 15, agora nós temos uma passagem que também serve de ponte e nos aproxima da conversa de Jesus com a mulher samaritana, o que nós vamos perceber à medida que leremos e explicaremos o texto. Então, dito isso, vamos ver como essas informações se apresentam no texto em questão. Versos 22 até o verso 24, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Aqui, irmãos, no verso 22, o apóstolo João começa exatamente apresentando um novo evento que está sendo aqui descrito, que vem depois da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, depois da conversa dele, depois daquela estada de Jesus em Jerusalém, onde ele realizou muitos sinais e teve essa conversa tão ímpar com esse líder judeu, agora ele chega à terra da Judéia, como diz a passagem. Agora é curioso porque Jerusalém também é na Judéia. Então, a forma como o evangelista escreve as palavras aqui fazem com que muitos comentaristas sobre esse texto acreditem que Jesus estava anteriormente numa área mais urbana da Judéia e agora está se dirigindo para uma área mais rural da Judéia. Então, seria basicamente essa a ideia desse movimento de Jesus dentro da Judéia, saindo de Jerusalém agora para esse local. Diz o texto que Jesus, com seus discípulos, batizava. Agora, de acordo com João capítulo 4, verso 2, nós temos a explicação de que Jesus, na verdade, não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Então, provavelmente, a participação de Jesus na explicação diz respeito à autenticação do batismo que estava sendo realizado pelos seus discípulos e agora Jesus estava ali participando, auxiliando de alguma forma o rito que era ministrado para algumas pessoas. Esse batismo ainda está vinculado ao batismo de João Batista, que é um batismo para arrependimento, confissão de pecados e o estabelecimento de uma nova vida na relação com Deus.
Mas é interessante também mencionar que Jesus ele não batizou pessoas, e o motivo pode ser o que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 1, versos 13 a 17, para que futuramente não houvesse disputas, não gerasse questões entre os seus discípulos sobre quem foi batizado por quem. Se nós temos um problema semelhante em nossa denominação, tem algumas pessoas que ali enchem o coração de orgulho porque foram batizados por figura A, B ou C. Na época de Paulo, Paulo menciona, olha, ainda bem que eu não batizei ninguém, senão, e aí cita uma lista ali para mostrar que aquelas pessoas não precisavam se orgulhar ou criar alguma divisão por causa disso. Então é possível que Jesus ele não tenha participado desses batismos para não gerar exatamente essa mesma crise. As pessoas dizerem, olha, eu fui batizado por Jesus. Já pensou? Não, você foi batizado por Pedro, foi batizado por João, mas eu não. Eu fui batizado por Jesus, o meu Senhor. Então Jesus ele não batizou, mas ele estava com os discípulos enquanto o batismo era ministrado. O verso 23 diz, ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Com essas informações, sabemos que Jesus e João, com seus respectivos discípulos, estavam relativamente próximos um dos outros. E acaba nos ajudando a entender o texto de João capítulo 4, versos 1 a 3, quando lá é mencionado que Jesus saiu da região próxima a que João estava, ambos estavam na Judéia, mas estavam numa área que era próxima uma da outra, para evitar novos problemas de disputas que envolvia os ministérios de ambos e a compreensão sobre a purificação de pessoas. Então você pode ler comigo aí, só para a gente entender um pouco melhor sobre o contexto, versos 1 a 3 de João 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então, é uma informação que para nós tem uma importância para entendermos melhor o fluxo da narrativa, principalmente quando chegarmos no capítulo 4. Agora, irmãos, é interessante que aqui é um texto, querendo ou não, que é uma pedra no sapato para quem nega a legitimidade do batismo por imersão como ato oficial da segunda ordenança de Jesus. Porque semelhante ao batismo do eunuco, efetuado por Filipe, quando encontraram ali um lugar que tinha muitas águas para a realização do seu batismo, porque João precisava ir para um lugar onde havia muitas águas para batizar? Se ele poderia simplesmente aspergir ou efudir água nos seus discípulos. Então aqui pode ser uma evidência muito forte de que na época, já no início, nos primórdios da fé do Messias, o batismo era assim realizado por imersão. Mas essa é apenas uma nota, existem outras questões que deveriam ser aqui tratadas, mas parece ser um texto que precisa ser bem respondido pelos opositores ao batismo por imersão. Mas seguindo o texto, verso 24, nós temos aqui uma frase bem curta que fala sobre João Batista. Ele ainda não havia sido preso. Esse versículo também, ele aparentemente não tem muita importância para a nossa narrativa, mas ele tem uma importância para o todo dos evangelhos, porque acaba nos ajudando a organizar a cronologia e a compreensão de alguns detalhes do ministério de Jesus. Os irmãos devem lembrar que nós falamos lá no capítulo 1 de João, que ele lida lá com o apóstolo Pedro, por exemplo, muda o seu nome, inclusive. Mas nós dissemos que ali não é o momento final do chamamento de Jesus a ele. Os discípulos, eles foram chamados progressivamente. Quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 4, verso 12 até o verso 22, diz lá que João havia sido preso e Jesus foi para Galileia. E logo após é dito que Jesus chama
Pedro para o seguir. Então, quando João coloca essa informação de que o João Batista ainda não havia sido preso, isso nos ajuda a entender muitas coisas por causa de uma pequena diferença e distinção entre o relato dos evangelistas, principalmente Mateus, Marcos e Lucas com relação a João. Parece uma nota explicativa que ajudaria os primeiros discípulos a entender muita coisa. Agora, enquanto Jesus está em um lugar da região rural da Judéia com seus discípulos, onde muitos eram batizados e o seguiam, o apóstolo João relata um acontecimento bastante curioso em Enom, onde João Batista estava com seus discípulos. Verso 25, o texto diz assim: Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Aqui é a mesma purificação que nós já falamos anteriormente no evento em Caná da Galileia. E aqui surge um atrito entre os discípulos de João e um judeu sobre o batismo de João e as práticas judaicas mais tradicionais ou as práticas de outros personagens religiosos judaicos proeminentes. Então eles estão discutindo ali sobre essa questão da purificação. Então a purificação dos judeus era a purificação legítima? A purificação que estava sendo ministrada por João Batista seria um novo tipo, um novo momento? Por isso suplantava e estava havendo uma discussão. É importante dizer que os grupos judaicos que praticavam o batismo de iniciação a outros judeus podiam ser vistos como sectários, como seitas ao próprio judaísmo. Então, uma coisa era os judeus batizar e fazer ali a purificação de alguém que não era judeu, que decidia ser um judeu, adorar Yahweh, poder ter acesso, ainda que limitado, ao templo. Então, eles batizavam. Agora, quando se falava em batizar judeus, geralmente quem fazia isso eram grupos sectários. Então há uma grande discussão aqui se o batismo de João não seria ali o início de um movimento sectário dentro do judaísmo. E aí naquela discussão, certamente o nome de Jesus entra também na discussão. Porque esse debate que estava acontecendo entre eles, como é relatado no verso 25, acabou despertando uma questão importante que logo eles levaram a João Batista. O texto diz no verso 26, E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Então, é interessante, irmãos, que aqui nós temos um texto escrito e é difícil você aqui extrair os sentimentos, principalmente daqueles que estavam naquele evento e apenas tiveram o seu sentimento registrado. Mas as expressões aquele, se referindo a Jesus, que já era bem conhecido, o próprio texto diz que eles ouviram de João Batista sobre Jesus, a sua importância, seu ministério. Então, chamar Jesus de aquele e, no final, usar essa linguagem exagerada e todos vão até ele, parece uma forma impessoal que demonstra amargura e ressentimento com relação ao ministério de Jesus. Então é aquela clássica história, né, dos ao todos, né, todo mundo. Quando a gente era mais novo, aí chegava para a mãe e dizia, mãe, mas todo mundo tem um sapato daquele, né? Na minha época era um All-Star, né? Todo mundo tem um All-Star. Aí a mãe geralmente dizia, mas você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. A gente não se alegrava porque todo mundo tinha um All-Star. A gente queria ter também um All-Star, né? E é claro que quando a gente dizia todo mundo, a gente não estava falando que o mundo todo tinha. Então o que eles estão dizendo com essa linguagem exagerada é que, de alguma forma, o ministério de Jesus, ele estava suplantando o ministério de João Batista e isso não estava agradando a eles. Porque, no fim das contas, como discípulos de João Batista, a durabilidade desse ministério, do ministério do mestre deles,
estava se esvaindo, especialmente à luz do crescimento da popularidade de Jesus. Irmãos, o ministério de João Batista foi muito forte na época. Nós percebemos no livro de Atos muitos discípulos que permaneceram como discípulos de João Batista. Então, João foi uma figura muito marcante na época, o que ele fazia, o que ele proclamava. Então, tudo o que ele fez. E nesse momento, o debate deve ter gerado esse nível de reflexão entre os discípulos de João Batista, que fizeram com que questionassem a João sobre o que estava acontecendo. Agora, a resposta de João, ela é magnífica. Versos 27 até o verso 30, o texto diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, inicialmente, no verso 27, João ele usa aqui uma palavra céu, que seria uma circunlocução. Em outras palavras, seria simplesmente outra forma de se referir a Deus. Então é como se João Batista estivesse dizendo que, olha, ninguém pode receber coisa alguma se não for dada por Deus. É isso que ele está dizendo. E isso envolve especialmente, pensando aqui na pergunta dos seus discípulos, um chamado para uma posição particular no curso da história da redenção. Então é isso que João está dizendo. Olha, vocês precisam aprender que independente de onde eu ou qualquer outro profeta, alguém enviado por Deus, está na posição em que está, da forma em que está, tendo o status que tem, porque é Deus quem decidiu que assim fosse. É Deus quem decide. Ninguém pode receber coisa alguma se não for dado por Deus. E aí, no verso 28, nós temos aqui agora os discípulos de João demonstrando que não estavam muito atentos, ou pelo menos não tinham compreendido exatamente que João, ele não era o Messias. Ele não era aquele que os judeus esperavam, ele não era aquele que viria para transformar toda a ordem das coisas, trazer salvação e redenção para o povo. Ele não era. Mas ele veio para preparar o caminho para esse Messias, que é o Senhor Jesus. E aqui novamente volta Malaquias, capítulo 3, verso 1, quando é falado que viria alguém que seria enviado para ser o precursor do Messias. Então ele diz, olha, eu falei para vocês, eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu não sou o Messias, mas o meu papel era preparar o caminho para ele. Eu já tinha ensinado isso para vocês. Mas, para ajudar os seus discípulos a entenderem isso, João Batista conta uma pequena parábola sobre o casamento galileu, ou o casamento na Judéia. Ele começa falando sobre o amigo do noivo aqui. E esse amigo do noivo é uma referência ao costume judaico do shoshibim, que era um tipo de padrinho do casamento que se assemelhava aos cerimonialistas profissionais do nosso tempo. Então nós sabemos, quando vai ter um casamento, normalmente se contrata um cerimonialista que vai organizar o casamento para que tudo flua bem. Então, esse costume judaico acabava se cumprindo em um padrinho do noivo. Agora, é importante dizer que a diferença dos nossos tempos, do cerimonialista profissional, é que aqui se tratava de um grande amigo do noivo. Aquela pessoa que era muito amigo do noivo acabava sendo esse padrinho, esse cerimonialista, responsável para que a alegria, que era o ponto alto da festa, fosse sempre mantido e que nada desse errado na cerimônia.
tudo transcorresse sem problema algum. Por saber que no final, quando ele visse ali o seu amigo casando com a noiva, ele estaria imergido em uma grande alegria juntamente com eles. É sobre isso que João Batista está falando ao ilustrar esse ensinamento para os seus discípulos. Porque a crescente proeminência de Jesus, por mais perturbadora que possa ter sido para alguns dos discípulos de João Batista, acabou enchendo ele de grande alegria, como a gente vê na passagem. Porque, no fim das contas, era exatamente isso que ele tinha trabalhado durante boa parte da sua vida. Foi para isso que ele trabalhou. Então, os discípulos estavam preocupados porque agora Jesus estava arrebanhando muitos discípulos, Jesus estava recebendo muitas pessoas. E não é que João Batista não estivesse recebendo ainda, porque o texto diz que várias pessoas iam ainda para ser batizados por ele em Enom. Mas a preocupação deles era porque parecia que daqui a pouco Jesus ia tomar todos os discípulos e João não ia ficar com ninguém. Mas João está explicando para eles que é como um casamento. Olha, João, ele é o amigo do noivo. E é interessante que existem algumas pesquisas sobre o contexto da época que a pessoa menos provável, e aqui poderia incorrer em punições severas, de casar com a noiva seria o seu principal amigo. Então era uma tradição deles, era uma forma como eles enxergavam a coisa. Então é como se dissesse assim, olha, qualquer pessoa pode casar com essa mulher, mas jamais o amigo do noivo. Então é como se João estivesse dizendo, olha, eu sou o amigo do noivo, a noiva não é minha, a noiva é dele. E a minha preocupação é preparar tudo para que nada aconteça de forma contrária ao que deve ser, com relação à chegada dele. Então, ouvir aqui a voz do noivo, presenciar o casamento andando conforme o esperado, era exatamente o que trazia alegria para o amigo do noivo. E João está se colocando dentro dessa posição. É por isso que João Batista pode dizer, essa alegria já se cumpriu em mim. E normalmente no Evangelho de João, quando ele usa a palavra para alegria e usa a palavra para cumprimento, o verbo para cumprimento, geralmente, quando há essa combinação de palavras, diz respeito a algo completo, a algo pleno. É por isso que João Batista queria dizer que a sua satisfação final, que a sua alegria definitiva, era de saber que o seu ministério, que foi dado por Deus, verso 27, teve sucesso. Essa é a alegria definitiva dele. Irmãos, não existe dentro do ministério pastoral, por exemplo, alegrias maiores do que você ensinar algo, você orar por aquilo, instruir, orar novamente, e no decorrer do tempo você perceber que as pessoas estão caminhando dentro daquele ensino que foi passado. É uma alegria indescritível. Agora, igualmente, é uma grande tristeza, igualmente indescritível, quando as coisas estão caminhando exatamente o contrário daquilo que se ensina. Eu fico imaginando que para João, ali na dinâmica da sua vida, do seu ministério, de certa forma, pode ter tido momentos de angústia para ele. Por questionar-se de fato aquele Jesus que ele estava anunciando, que ele estava falando sobre, iria ter a receptibilidade das pessoas como ele esperava. E é por isso que a sua alegria ela está completa, ela é plena, ela é grande em seu coração, porque ele trabalhou muito para isso, para que as pessoas fossem até Jesus. E pela graça de Deus isso estava acontecendo. E aí no verso 30, onde nós chegamos naquela passagem tão conhecida, a palavra convém pode ser traduzida como é necessário.
Essa era a vontade de Deus, que Jesus crescesse e que João diminuísse. E João Batista encontra alegria e abraça essa vontade. João Batista entende que era necessário, tinha que acontecer isso mesmo. Em qualquer momento ali, ou a qualquer momento, o seu ministério iria perder a força e o de Jesus iria crescer. Exatamente por muitas coisas que estavam envolvidas ali. Especialmente o que é dito na explicação de João, a partir do verso 31. Agora, irmãos, antes da gente entrar no verso 31, João Batista ele tinha uma perspectiva sobre a vida que é invejável, não é verdade? Ele conseguia, de certa forma, ter uma visão de mundo que olhava para Jesus, para quem ele era, para a sua obra, olhava para o plano de Deus como algo norteador para seus pensamentos, para suas decisões, para os seus sentimentos. Então, ele não se preocupava tanto com ele mesmo. E fica evidente aqui. Ele não tinha aquele orgulho de ser um grande profeta, de arrebanhar muitas pessoas. Não era esse o seu propósito. A sua alegria, a forma como ele conduziu a sua vida, as suas motivações estavam todas alinhadas com o crescimento da obra de Jesus no mundo. E a pergunta que fica para nós é: será que nós temos uma visão de mundo parecida com isso? Que se aproxime com isso? Será se Jesus e o plano de redenção de Deus é norteador para tudo aquilo que nós vivemos, pensamos, sentimos, fazemos? Mas seguindo o texto, agora, o apóstolo João traz um comentário que vai ajudar a entender por que era necessário que Jesus crescesse e que João Batista diminuísse. Versos 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. João está dizendo, e agora aqui é o evangelista João, o apóstolo João, em outras palavras, que a natureza celestial de Jesus, a forma como ele lidava com a verdade sobre Deus e o modo como ele entregava essa verdade ao mundo, o fazia superior a todas as pessoas, inclusive a João Batista. Era porque Jesus era um ser celestial, ele estava acima, ele era do alto. Enquanto, por exemplo, João Batista era da terra. João Batista não morou no céu e trouxe a mensagem e entregou aos seres humanos como fez Jesus. Há uma diferença muito grande entre os dois. É por isso que é natural e necessário que Jesus crescesse e João diminuísse. E mesmo assim, como diz João, aqui escrevendo já depois de muitos anos, as pessoas ainda o rejeitavam. Muita gente acreditava em João Batista, muita gente acreditava em profeta A, B ou C, mas infelizmente, mesmo diante de um Jesus tão distinto de todos esses profetas, desses homens, ainda assim as pessoas rejeitavam as suas palavras, o seu testemunho. E aí o texto segue, ainda o apóstolo João trazendo essa explicação sobre a superioridade de Jesus. O texto diz assim, versos 33 e 34. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não nos dá o Espírito por medida. A palavra aqui para certifica, que está no verso 33, é a ideia de colocar um selo real sobre uma carta, que era comum na tradição da época em que as Escrituras foi escrita. Então, quando João menciona aqui que as pessoas que aceitam o testemunho de Jesus, o testemunho que ele dá,
certifica ou coloca o selo que Deus é verdadeiro, João está dizendo, em outras palavras, que crer em Jesus é crer em Deus e vice-versa. Aqueles que abraçavam a verdade sobre Jesus estavam colocando o selo de autenticação da veracidade de Deus em um coração que precisava crer nas palavras e no testemunho de Jesus. Então, a mensagem foi enviada por Deus através do seu Filho. Então, acreditar no Filho que estava levando aquela carta selada era acreditar naquele que enviou a mensagem e fazia de Deus alguém verdadeiro nos corações e na vida das pessoas que o aceitassem. Jesus, de fato, era bem diferente de qualquer profeta, de qualquer pessoa enviada. E uma das evidências é a frase aí no verso 34 que diz que Deus não dá o Espírito por medida. E aqui nós temos uma frase que não quer dizer nada mais do que Jesus ser alguém distinto dos demais profetas e enviados de Deus. Porque todos aqueles que foram levantados na história, e essa era uma crença comum, corrente entre eles, recebiam o Espírito em uma medida determinada para a realização da sua obra. Então isso acabou, inclusive, estando presente em comentários do judaísmo posterior. Mas Jesus, diferente de todos eles, diferente de Moisés, Josué, Elias, Davi, ele recebeu o Espírito sem limitações. Não há medida, não há porções, não há fragmentação. Então o Espírito, que também é Deus, está em Jesus de forma plena, sem limites. Isso fazia Jesus alguém totalmente diferente. Deus não dá o Espírito por medida. E o desdobramento desse privilégio divino que só Jesus possuía está presente em duas verdades que são ditas nos versos seguintes, verso 35 e no verso 36. No verso 35 nós temos a primeira dessas duas verdades. O texto diz assim: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Então João está novamente falando sobre a importância do Senhor Jesus. A gente não pode perder o fio aqui. O assunto principal aqui é que era necessário que Jesus suplantasse o ministério de João Batista ou qualquer outro. Por quê? E agora João está aqui explicando vários motivos do porquê que isso era necessário acontecer. Jesus era superior, ele estava acima, ele era mais digno e ele era amado por Deus. E Deus amava tanto o seu Filho que a ele confiou todas as coisas. E essas todas as coisas que são ditas aqui envolve algo que parece ser um dos temas principais do Evangelho de João. E esse amor pelo Filho, que dá todas as coisas, ganha ainda mais expressividade. Porque o judaísmo daquela época acreditava que você receberia a vida eterna, ou então sofreria o desfavor de Deus, exatamente por causa da relação que fosse benevolente ou não com Yahweh, Deus. E agora, João está explicando para os judeus, para aqueles que estavam desejosos em saber mais sobre o messianado de Jesus, de que o Pai confiou, inclusive, a vida eterna ao seu Filho. É por isso que quem crê no Filho, diz o texto, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, ou quem se mantém em desobediência ao Filho, como pode ser uma tradução possível, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em Daniel capítulo 12, verso 2, é dito que a vida eterna e a punição eterna era algo futuro. Os judeus acreditavam que a vida eterna em Deus ou a sua ira eterna estava prometido para o porvir. Mas agora João, ele começa no seu evangelho a trazer uma outra perspectiva.
A perspectiva de que tanto a vida eterna como a ira eterna começa agora. São aspectos presentes da lida de Deus com os seres que Ele criou. É por isso que o verbo aqui está em um tempo presente. Quem crê do Filho tem a vida eterna. Essa vida eterna ainda virá na sua plenitude, mas desde o momento em que alguém se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus e passa a segui-lo verdadeiramente, essa pessoa já começa a desfrutar da vida eterna, dos cuidados de Deus, da sua edificação, da esperança real e assim por diante. Da mesma forma, são aqueles que não creem em Jesus, que infelizmente já provam da ira de Deus no presente. Pastor, mas existem pessoas que não creem em Jesus, mas vivem uma vida tão boa. Que ira é essa, né? Até eu queria uma ira dessa, né? Se é para viver de forma tão tranquila, próspera. Irmãos, lembra que paternidade amorosa não é deixar que o filho faça o que ele quer, ou ter tudo o que ele quer. Paternidade amorosa é aquela que disciplina. Paternidade amorosa é aquela que coloca limites, é aquela que cuida, é aquela que nutre, é aquela que entende o que é o real bem daquela criança. Então, nós somos amados por Deus e a evidência disso são as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, mas também o cuidado que nós provamos diariamente. Então, Deus nos ama e a evidência é esse cuidado paternal que está muito além da perspectiva de muitos sobre o que é o real amor. Agora, tem muitas pessoas, como o próprio Jesus já disse, eles já estão desfrutando da recompensa deles. Eles não têm nada mais do que isso aqui. A vida para eles termina aqui. Então, eles podem ter toda a riqueza, toda a fama, todo o glamour, eles vão ter tudo isso. Deus entregou eles às suas paixões. Eles podem ter várias mulheres, vários homens, desfrutar diariamente de sexualidade ativa fora do casamento, acreditando que nada está acontecendo de mal com eles. Eles podem roubar, eles podem matar, e por estarem vivos e aparentemente vivendo uma boa vida, isso não quer dizer que Deus está abençoando os seus atos e sendo Deus Pai deles. O contrário de amor é exatamente a pessoa deixar a pessoa fazer o que ela quer, não dar atenção, não fazer caso, ser indiferente. Nós esperávamos que Deus punisse duramente essas pessoas, mas a ira de Deus tem se manifestado na sua indiferença para com essas pessoas, que no final será concretizada uma condenação que aí sim vai refletir a perspectiva da ira de Deus que muitos esperam no porvir e de fato vai acontecer. Irmãos, é um texto muito rico, com muitos ensinamentos, e é por isso que eu queria pensar com vocês sobre alguns deles e extrair aqui algumas lições, certo? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos, olhando para essa passagem, aprender a descansar na soberania de Deus. E aqui não é clichê, não. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a acreditar na soberania de Deus quando a nossa vida, tudo está acontecendo bem, tudo parece se encaixar, parece que ali o quebra-cabeça ele não tem folgas, ele está ali bem aprumado. Mas quando nós olhamos para a vida aqui de João Batista, quando nós vemos o seu relato, a soberania de Deus também se apresenta em situações que nos desfavorecem, mesmo quando nós estamos fazendo o que é certo e agradável a Deus. E o motivo disso é porque ninguém recebe coisa alguma se não for dada por Deus. Deus é soberano.
E dentro de uma situação que, na perspectiva dos homens, era desonrosa para João Batista, porque qual é a perspectiva do mundo? É a fama, não é? É crescer, ter o nome marcado. João Batista estava definhando em seu status glamouroso de profeta. Mas mesmo assim, ele entendia que ali fazia parte do plano de Deus. E ele era mais uma peça desse plano. Deus, ele tem um plano, irmãos, que está além de nós. E na perspectiva dos homens, isso é absurdo. Só que nós precisamos definitivamente acreditar e internalizar isso no nosso coração, que ainda que nós não saibamos, nem tenhamos acesso aos desdobramentos e explicação das decisões de Deus quanto à nossa vida, é importante saber pelo menos o fim de tudo aquilo. A glória de Deus. Então, por que Deus faz o que faz? Para a sua glória. A gente não sabe muitas vezes o motivo, mas a gente sabe que nada acontece se não vier do alto, se não vier do céu. Uma decisão soberana. E nós precisamos descansar. Muitas vezes é tendencioso a gente acreditar que algumas coisas que acontecem em nossa vida vêm de Satanás, vêm dos demônios, vêm do nosso pecado, do pecado de outras pessoas. Mas a gente tem que acreditar que Deus está movendo as coisas dentro do seu bem-querer, da sua soberania. Isso fazer com que o nosso coração descanse. O fim de João Batista foi trágico, não foi? Mas ele sabia que até mesmo aquele fim trágico estava dentro do plano. Por mais doloroso que seja, por mais difícil seja de acreditar, mas Deus é soberano, guia todas as coisas segundo a sua vontade, para a sua glória. Mas além disso, irmãos, em segundo lugar, assim como João Batista, nós precisamos responder a segunda grande questão da vida. A primeira, de onde eu vim. A terceira, para onde eu vou. E a segunda, por que eu estou aqui? E precisamos responder como ele, dentro de uma perspectiva cristológica sobre o fim da nossa existência. Irmãos, nós estamos nesse mundo para nos alegrarmos plenamente ao vermos Jesus ser honrado, ser servido, ser adorado por corações que antes estavam distantes dele, alienados de Deus, escravos de suas próprias paixões. E é assim que a vida faz sentido para os crentes. Então, nós queremos dar resposta sobre o porquê estamos aqui através do nosso orgulho, a nossa soberba, a realização dos nossos sonhos, a construção dos nossos castelos nesse mundo. Mas onde é que está a perspectiva cristológica? Onde é que está a resposta como João Batista, de que a nossa vida só faz sentido, a nossa alegria só estará completa se Jesus crescer e eu diminuir, de Jesus ser honrado e eu ser esquecido? Nós estamos aqui por causa de Jesus. E a nossa vida só fará sentido se Jesus ele concluir a sua obra que ele estabeleceu para um mundo caído, de salvar pessoas em seu nome. Se a sua vida e a minha vida faz sentido por causa de muitas coisas que só têm a ver conosco mesmos, então nós estamos dentro de um sentido errado. E precisamos demover o nosso coração o mais rápido possível daquilo, porque certamente estamos idolatrando alguma coisa e por isso distantes de Deus. A vida só faz sentido dentro de uma perspectiva cristológica. Fora disso é engano e vida vazia. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus, como nós vimos, é a pessoa mais valiosa do universo. É o supremo valor de Deus. Aquele que detém em si mesmo toda a imensidão da glória. É por isso que nós precisamos aprender a ser figurantes no filme que tem Jesus como ator principal. Se a gente continuar acreditando que é tudo sobre nós,
que o que Jesus faz é só por nossa causa, que o que Deus faz é só para o nosso bem, que tudo que Deus... Como se a gente fosse o centro do universo. Então a gente vai ficar como aquele figurante que fica sempre no meio ali dos atores principais e o cinegrafista dizendo: ei, meu amigo, sai daí, deixa a pessoa aparecer, você é um figurante, você não tem que aparecer muito não, quem tem que aparecer são eles. Porque Jesus ele nunca deixou de ser a prioridade, nunca. O problema é que nós temos tentado ofuscar o papel glorioso dele nesse enredo que é a vida. Esse é o problema. Não é que Jesus perdeu a sua importância no mundo, o seu valor, a sua supremacia. É porque nós, seres humanos, temos essa tendência de querer destronar ele, tirar ele do lugar que ele deveria estar. E ficamos atrapalhando quem deveria ser a pessoa principal diante dos nossos olhos e da vida como um todo. Se Jesus estivesse em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos, tudo seria diferente. Tudo. Nosso casamento seria diferente. Totalmente diferente. Se a gente colocasse Jesus como supremo em nosso casamento, seria diferente. Se na nossa própria vida Jesus brilhasse mais do que nós mesmos, seria diferente também. Se a igreja como um todo, pensando aqui na igreja evangélica, colocasse Jesus no lugar que ele precisa estar, a igreja seria diferente. Mas o que nós temos visto é que as igrejas têm colocado outras coisas em evidência. Tem igrejas, e aqui vai uma orientação, às vezes a gente olha para algumas denominações que falam muito sobre o Espírito Santo e muito pouco sobre Jesus. Às vezes quase nada sobre Jesus. Mas você sabia que essas igrejas elas estão espiritualmente doentes? Pastor, mas o Espírito não é Deus? Mas o que a palavra do Senhor nos ensina, inclusive em João, é que o ministério do Espírito é evidenciar quem? Jesus. Então, se eu quero adorar o Espírito, ele vai se alegrar, se regozijar ao vermos adorando a Jesus. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que coloca Jesus acima de qualquer coisa. E é uma igreja que vai revelar muitas coisas também. Uma igreja que é mantida apenas por eventos, programações. Quando começa a falar sobre Jesus, essa igreja ela vai ter um esvaziamento. Já aconteceu isso, inclusive, numa igreja aqui mesmo no Ceará. Uma igreja cheia de pessoas que estavam ali sendo movidas pelo sentimentalismo, pelas atividades que a igreja promovia, porque o pastor, infelizmente, estava doente, uma teologia doentia, uma perspectiva errada sobre Deus, sobre a Bíblia. Quando houve uma mudança que Deus colocou alguém que, de fato, pregava sobre Jesus, a salvação, começou a esvaziar. Por quê? Porque quando Jesus é exposto, Jesus é demonstrado como ele é, as pessoas vão mostrar a sua preferência. Lembra o que João disse? As pessoas não querem se achegar a Jesus para que as suas obras más não sejam manifestas. É por isso que vale a pena confiar na pessoa de Jesus como padrão para manutenção, crescimento e vitalidade em uma igreja. Que Jesus cresça, que os líderes, a denominação e qualquer outra coisa diminua. Mas eu finalizo com uma quarta e última aplicação. João falou sobre a vida eterna. Também falou sobre a ira de Deus ou a condenação eterna. Irmãos, acredito que ficou claro que a vida eterna em João não está meramente condicionada a alguma fórmula mágica, ao batismo em águas, às boas obras, ao pagamento de promessas, à repetição de uma oração, o levantar das mãos, o nome inserido em uma membresia eclesiástica, o ser um teísta sincero e crer no Jesus da história, e assim por diante.
Mas o que nós percebemos aqui na palavra do Senhor é que a vida eterna é um estado de vida eternamente bem-aventurado com Deus para aqueles que fizeram de Jesus o seu supremo valor. Não adianta ter o nome na membresia da igreja se Jesus não é o supremo valor. Não adianta ter levantado a mão numa programação evangelística se Jesus não é o supremo valor. Não adianta carregar o nome de cristão para cima e para baixo se Jesus não for o supremo valor. É isso que faz alguém um cristão. É isso que faz alguém um cristão. É quando Jesus supera todos os demais amores. É quando ele suplanta todas as pseudo-prioridades. E se assenta no trono máximo do nosso coração, se torna do motivo pelo qual nós vivemos. É isso que é ser um cristão. Pastor, mas eu frequento as programações da igreja. Jesus é seu supremo valor? Pastor, mas todos os meses eu entrego meu dízimo, eu oferto na igreja. Jesus é seu supremo valor? Pastor, a minha família é um exemplo, assim, nós temos uma conduta tão exemplar na sociedade. Jesus é o supremo valor? É isso que faz total diferença, irmãos. É isso que faz total diferença. Para ter a vida eterna, para gozar da vida eterna, é apenas um privilégio para aqueles que têm Jesus como supremo valor das suas vidas. Porque isso vai acontecer naturalmente em corações que já foram transformados. Mas também, irmãos, todos aqueles que negam essa verdade em suas vidas e fazem de qualquer outra coisa o seu supremo valor, já desfrutam da ira de Deus no presente. E, infelizmente, podem assegurar esse estado eternamente caso não haja arrependimento verdadeiro. Se Jesus não é o seu supremo valor, você está diante da ira de Deus constantemente e imediatamente em sua vida. Mas se você entendeu a mensagem que foi pregada, você vai correr rapidamente para sondar o seu coração e buscar entender se Jesus é o seu supremo valor. É a sua prioridade de vida, sem a qual, mesmo com toda a sua religiosidade, você não gozará da eternidade com Deus. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Dá para perceber que o ministério de Jesus, ele é totalmente diferente dos demais, não é? É um ministério que é capaz de salvar pessoas, de mudar vidas, de acolher aqueles e aquelas mais improváveis possíveis. Como aconteceu com a mulher samaritana, do capítulo 4 de João. Mas essa passagem nós vamos estudar apenas na próxima mensagem. Amém?